Boa noite! Boa noite! Bem-vindos a mais uma live! Exatamente! Hoje é a nossa live especial. Como costumo falar, né? Nós somos garimpadores, encontramos diversos vinhos, alguns nos encontram, e o caso desse produtor não foi diferente. Não foi nós que encontramos o vinho dele, sim o vinho dele que nos encontrou. Exatamente. E é muito legal porque desde que a gente começou, né? Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Grande André Valduga! Boa noite, bem-vindos à nossa live. Para você que está assistindo a live gravada também, fica até o final, porque essa live vai estar incrível. Um grande abraço, Marceline. Obrigado por estar aqui conosco na live. Show! Ó, a Paula da Vinícola Belmonte! Oi, Sensacional! Paula! Grande Paula, tudo bem? Sensacional! E como eu estava falando para vocês, é muito bacana, porque nesses 2 anos, né, que a gente vem trabalhando aí com vinhos brasileiros de pequenos produtores, para a gente tem sido um motivo de muita alegria, né? Porque assim, a gente começou com algumas vinícolas, a gente é muito feliz com as vinícolas nas quais a gente trabalha, grande André Valduga, Paula da Vinícola Belmonte, entre outras mais vinícolas. Mas o bacana é que nesse mundo a gente vai conhecendo outras vinícolas. Isso, para mim, né, pessoalmente falando, é uma felicidade muito grande, Com porque ver a certeza. qualidade desses pequenos produtores, né? Como, olha só, hoje a gente está, ó, tá com esse Espumante. espumante Natur, a gente não vai falar muito dele, vamos deixar aí o Giovanni falar, né? Que é um espetáculo esse vinho. Boa noite. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Tá. Vamos lá. Dá um joinha, por favor, se o áudio tá legal ou se a minha voz tá saindo Tá falhada, tudo tá certo. bom? Dá um toque pra gente já preparando. Estamos aguardando o Giovanni entrar na live aí pra gente já poder começar a conversar. Tô de olho aqui. Tá de olho? Uhum, por enquanto ainda Legal, não. legal, legal. Marceline, é um espetáculo esse espumante, viu? Você vai, é Sensacional. Demais, demais. sensacional. Acompanha a live que eu vou deixar ele explicar, Um né, método o bem método diferente. diferenciado, né? Vai ser muito bacana. Ó, então de rosé, show de bola. A noite tá pedindo mesmo aquele rosé, né? Ah, tá. Tá uma chuvinha, mas tá abafado, Aqui né? em Piracicaba tá chovendo. A gente tem pego uns dias de chuva aí, mas, né? Tá quente, cara. Tá muito quente Piracicaba. Não tô vendo o Giovanni por Deixa aqui. eu, Dá uma olhada aí se você for tentar adicionar, ele não aparece pra você. deixa eu ver aqui. Vamos lá, aqui, né? Não, Não, na setinha. Ele aqui, sempre esquece, gente. Ai, meu aqui. Deus. Não, ele não tá aparecendo aqui ainda não. Não tá aparecendo aqui ainda não. Bom, deve estar se preparando. Daqui a pouquinho ele chega, então. Exatamente, deve estar. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui. A gente vai falar dos vinhos dele. Essa vinícola ela é de Bento Gonçalves, né? De Bento Bento Gonçalves, Gonçalves. exatamente. E o bacana dessa vinícola, gente, tem alguns vinhos dele que passa por barril de madeira brasileira. A gente teve a oportunidade, a gente vai soltar amanhã uma harmonização que a gente fez, não vou dar muito spoiler disso, né? De um vinho que passou por barril de madeira brasileira, Brasileira. que tá um espetáculo Gente, é também. um rosé, É viu? um Um rosé, rosé exatamente. sensacional. Show de bola, show de bola. Ele ainda Não não entrou? entrou. Você consegue falar com ele pelo WhatsApp aí? Como é que é? Deixa eu tentar falar com ele Exatamente. aqui. Enquanto isso, né? Vamos falar de coisa boa, vamos dar uma enrolada na live enquanto o convidado não entra. Boa noite a quem entrou, para quem entrou agora na live também, sejam muito bem-vindos. Tenho visto aí alguns nomes conhecidos já da nossa que acompanha as nossas lives. Essa é a nossa segunda live do ano, né? E com certeza é mais uma live incrível aí que vocês vão adorar. Olha só, vou dar um spoiler aqui, ó. A gente vai conhecer hoje rótulos como esse, tá? E além do espumante, tem também o rosé, ó. Natur e Rosé. Vamos deixar ele explicar
método ancestral, muito bacana. Carlos, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu ver, Josi, ele ainda não entrou. Vamos ver aqui, ué. Será que deu algum probleminha com ele? Pode ser também que tenha dado algum problema, alguma coisa, né? Na conexão. Enquanto isso, pegue a sua tacinha aí. Eu estou com a minha aqui, vamos bebendo, como diz o outro, né? Enquanto ele não chega, vamos falar um pouquinho do Tassi Prosa, né? Para quem ainda é novo aqui, chegou recentemente no nosso perfil, não sabe, né, do nosso foco. Bacana, bacana. Então, o Tassi Prosa, nós trabalhamos somente com vinhos brasileiros de pequenos produtores. Então, são vinícolas, são enólogos, né, que valorizam uma expressão que a uva pode se expressar da melhor forma, com o mínimo de correção enológica, com uma quantidade limitada, né, na produção. Ah, ele entrou. Acabou de entrar. E o legal é que, assim, é justamente isso, né? Para concluir até o que a Josi estava falando, são vinícolas pequenas, pequenos produtores, produção limitadíssima e o mínimo de intervenção enológica. E vinhos maravilhosos. É isso que a gente é apaixonado. Volto a repetir o que eu falei no começo da live aqui, que tinham poucas pessoas. A gente só está se surpreendendo ao longo desses 2 anos que a gente seguiu esse foco, é o que a gente é apaixonado, e a gente tem a oportunidade de trabalhar com belas vinícolas e ainda conhecer outras belas vinícolas. Então isso é motivo de muita alegria, né? Trabalhar com aquilo que você é apaixonado e, de quebra, experimentar espumantes com essa qualidade. Mas o nosso querido Giovanni acabou de entrar. Vou dar boa noite pro Elvis. Boa noite, grande Elvis. Mas vamos parar de enrolar, porque o que a gente quer saber é da vinícola Arte Viva. Agora vamos chamar o Giovanni. Deixa eu ver. Aqui está ele. Isso. Depois de 10 anos eu vou conseguir aprender a fazer de primeira. Exatamente. Mandamos o convite. Mandamos o convite, vamos esperar ele receber o convite lá, aceitar. Show. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Era aí o volume. Dá uma ajustada, né? Espetáculo. Giovanni, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tudo certo. Seu áudio também tá perfeito também. Eu tava te esperando também. Joia. Eu também tava esperando. Não, show de bola. Pessoal, só gostaria que aí umas pessoas dessem um joinha para saber se agora que ele entrou, a gente tá os dois ao vivo, se o áudio saiu legal para todo mundo, se tá cortando, para a gente começar o bate-papo aí com o Giovanni. Se der tudo certo, por favor, só dá um joinha aí, dá um like, né? Que a gente vai começando. Enquanto isso, ó, estamos ao vinho da noite. Ao vinho da noite hoje, hein? O vinho da noite hoje é esse aqui, tá? Que, aliás, né, cara, a gente já teve a oportunidade, né, de experimentar em outra ocasião. O pessoal falando tá tudo certo. Sim. Então, pessoal, tá tudo certo. Não, show de bola. Vamos começar, então, oficialmente a live. Muito bem-vindo. Um prazer enorme, né, fazer essa live com você. Estava contando pro pessoal, antes de entrar, que a gente está sendo muito feliz, né? Porque, na verdade, o Arte Viva que encontrou a gente, né? Não a gente que encontrou o Arte Viva aqui em Piracicaba, inclusive, no evento. Então, a gente foi muito feliz aí, né? Nesse encontro, porque, cara, os vinhos são fantásticos, método de produção, vou deixar você contar. E para a gente é motivo de alegria, né? Porque a gente é apaixonado por pequenos produtores, mínimo de intervenção, vinhos brasileiros, né? Cada vez mais ganhando espaço no mercado em qualidade. Então, cara, só tenho que te agradecer aí a oportunidade de você deixar a gente trabalhar com produtos de altíssima qualidade como são os seus. Vou tentar falar o menos possível. Ele tenta, tá? A noite aqui é sua. Grande Digão!
Show de bola, Digão. Boa noite. Quero que você comece se apresentando, né, falando um pouco aí da sua vida, depois a gente pula para a vinícola e aí a gente vai falando dos vinhos. Show. Então, boa noite a todos, né? Agradeço a participação de todos, né? E olha, nas andanças da vida a gente vai encontrando, né? E se encontrando, muitas conexões, né? E isso acaba nos, isso nos traz muito prazer, né? Muita vontade de viver, porque é isso que a gente verdadeiramente leva para a vida, né? São essas conexões, essas experiências que a gente acaba tendo, né? Com as outras pessoas, né? Então, muito obrigado por poder compartilhar um pouco da nossa filosofia, né? A arte viva, ela tem uma raiz, né, muito ligada, ela é muito ligada à ancestralidade também, porque meu pai, meu avô, né, todos os meus familiares sempre trabalharam com uva e vinho, né, principalmente com uva, né. Minha origem a origem dos meus ancestrais eles são oriundos de Verona, né? Uma comuna do lado de Verona. Trabalhavam lá também com uva, com destilado. Lá fica próximo a Valpolicella, né? Região dos Amarone. Então, de lá para cá, a gente continuou trabalhando com uva e vinho, né? Meu pai, meu avô. E eu resolvi seguir esse caminho, porque sempre fui apaixonado, né, pelo vinhedo, principalmente. Desde muito jovem, né, a gente vem praticando, né, trabalhando na vinha, na videira, poda, amarillo, roçada, né, enfim, tudo o que acontece na área da viticultura, a gente vai fazendo, né? Então, eu trabalhei muito até meus 19, 20 anos ali na viticultura, né? Na viticultura. E aí, a gente sempre com a ambição de dar mais um passo e de poder tocar, de tocar os clientes, de tocar quem está lá na ponta com o nosso produto, né? De trazer uma filosofia distinta, né? Respeitando, né, a natureza, né, e trazendo também todo o nosso carinho e a nossa dedicação, né, pela a uva e ao vinho, né. Também trabalhei em várias vinícolas, né, tenho ali desde 2008, 2009, eu venho trabalhando. Participei de um projeto muito bacana, né? Uma vinícola que é muito consolidada hoje, né? Que se chama Vinícola Alma Única, né? Trabalhei na Alma Única há muito tempo, até 2014, né? Trabalhei na Chandon também, de 2014 a 2016, 2017. Tive algumas experiências também, né? Algumas safras fora do Brasil. Trabalhei na Moët Chandon, né, em 2016 para 2017. Trabalhei na Quinta do Seixo também, né? Quinta do Seixo é uma vinícola portuguesa, né? Então tive a oportunidade e a sorte, né, de poder encontrar sempre pessoas como foi a ocasião com vocês. Eu tô sempre pessoas que me ajudaram, que sempre corroboraram com os objetivos nossos, né? Então, um pouco da minha trajetória foi isso. Eu trabalhei no final, agora até 2019, trabalhei na Salton, né? 17, 20, não, trabalhei até 20 na Salton. Trabalhei na Salton também, e na parte de enologia. Então, todas as vinícolas pela qual passei, tive muito aprendizado, né? E passando por várias vinícolas, eu pude
encontrar o caminho do meio, né? Me encontrar, né, dentro da minha filosofia, dentro daquilo que eu queria oferecer pro público, né? Enfim, e então, agora eu vou falar um pouco da vinícola, né? Posso Um só fazer pouco... uma observação? Sim, Posso fazer uma observação? Que até o Dom Bertoli Adega acabou de falar as palavras da minha... que eu estava esperando você me dar uma pausa para poder entrar no assunto para não te cortar. Que é isso que é o bacana, né? Não é o cara que está fazendo vinho por fazer. Toda a sua história, isso que é legal a gente frisar isso, toda a sua história, não só da família ser italiano, mas toda essa bagagem de experiência que você teve na prática em grandes vinícolas, porque você só falou grandes nomes, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil. Cara, eu acho isso uma experiência já sensacional. Uma baita bagagem, porque por mais que você vá empregar agora nos seus vinhos, você vai contar pra gente a sua filosofia na hora de falar do método de produção, você tem uma experiência não só em vinificação, mas também em terroirs, não só no Brasil, como fora do Brasil, com a experiência de grandes produtores, né? Grandes produtores e grandes vinificadores, né? Que é, ó, Salton, aquela coisa toda. Então, cara, isso é um negócio que eu queria frisar, né? O Dom Bertolini acabou falando antes aí, acho sensacional, faço minhas suas palavras, cara. Essa bagagem, com certeza, resulta nisso aqui, ó. Um vinhaço, vinhos espumantes de altíssima qualidade. Desculpa te cortar, mas eu tinha que fazer essa observação que eu achei bacana. certo. Então, prosseguindo, falar um pouco sobre a filosofia da vinícola, né? Sobre por que arte viva, por que vinícola arte viva, né? Então a gente faz analogia muito ao desenvolvimento do ser humano. A gente como pessoa, né? Cada pessoa tem uma peculiaridade, se expressa de maneira muito diferente e floresce de uma maneira muito ímpar, né? E se torna uma arte viva, né? E essa analogia do ser humano com o vinho, a gente traz isso, né? E a gente tem todo o cuidado na concepção, desde a concepção do vinho, mas não só naquilo que diz respeito ao físico, né? Ao físico que eu vou te dizer, ao físico, a matéria-prima, enfim, mas também, né, como é que eu posso te dizer? Ao relacionamento que a gente tem com o produtor, por exemplo, conta muito. Do enólogo, né? Na produção. Ninguém entrega uva na arte viva porque precisa colocar uva. Todo mundo comprou projeto, né? Eu tenho também vários dos meus produtores, porque eu tenho produtores grandes, né? Produtores grandes. Eu compro a uva hoje, né? Enquanto os vinhedos vão se formando. Eu compro a uva e o que acontece? Os meus produtores, como são grandes também, eu destino, eu processo, por exemplo, eu compro 10 toneladas, por exemplo, e 1.000 toneladas, 2.000 toneladas, a gente elabora um vinho e esse vinho ele vai para a comercialização dele. Ele fez um rótulo para ele, tu entende? Sim. Então, e isso é o fortalecimento de uma parceria, né? E a uva que ele cuida, tanto ele cuida da uva para o vinho dele com carinho, quanto da uva para a vinícola. Então, isso vai acabar resultando no quê? Vai acabar... E parece que não é mais, né? No final da vida do vinho, o vinho tanto ele pode fazer, ele vai subindo, ele pode estabilizar ou ele pode cair, né? Então, né, tem todo esse cuidado, né, com os nossos parceiros, todos eles são assim. Né? E é como a gente cuidar, né? É como a gente cuidar, né, no momento da concepção de uma criança, de um novo ser, né? A gente cuidar do sentimento pelo qual, como a gente está criando, o que a gente está passando. Isso é algo
que fica nas entrelinhas, mas que influencia bastante depois lá na frente. Na hora da vinificação, né? Isso da produção do... é com criança também. Né? Eu tenho 2 meninas e eu vejo isso na prática. Né? E procuro transmitir isso conta muito. Tanto para o produto ou quanto na área familiar, conta muito né, esse sentimento no qual tu elabora. Né? Então é por isso a filosofia da vinícola é ligada ao ser humano, né? Aos elementos que o compõem também. Tem a linha elementar, que a linha elementar tem Taná, Marcelin, tem o Merlot, né? Se tu observar no contrarótulo quer dizer, no fundo do rótulo, né, a gente tem todos eles são ligados a um elemento. Por exemplo, o Taná, tu vai ver os terraços, né, que é ligado ao elemento terra. Vai ver o Marcelin ligado ao elemento ar. Então, todos eles têm uma ligação com essa constituição. Né? Eu acho que é muito interessante abordar isso, às vezes. Isso fica nas entrelinhas, eu acabo não falando muito. Mas eu acho que hoje é oportuno falar sobre isso. Né? Eu acho interessante. E se você me permite um gancho, é o que eu não canso de falar, né? E o bacana é que, assim, quando se fala em todo cuidado no vinhedo, é justamente porque você quer sugar o máximo que a natureza fez a uva. Tentar tirar o máximo da expressão da uva e do terroir. Porque senão era muito simples. Mais uma vez eu falo sempre assim, não estou criticando produção em escala. Mas para uma produção em escala que ele faz a correção, se a uva estiver legal ou estiver bacana, corrige lá na hora de fazer a vinificação e pronto. Já esse lance, né, com você, pequeno produtor, expressar ao máximo, então todo cuidado no parreiral, na colheita da uva, na vinificação, o processo é muito mais trabalhoso, né? Porque quer se corrigir o mínimo possível, né? E expressar em garrafa o máximo que a uva pode dar. Não sei se eu estou falando errado, você pode corrigir também, não é? Né? Mas é mais ou menos isso, né? Sim, exatamente. Então, o terroir, né, de toda forma, ele é constituído, né, a palavra terroir vem de uma junção entre clima, solo e o fator humano, né? Isso que se chama terroir, né? Então, o fator humano da qual eu falo é muito ligado, faz muita diferença, né? Então, conta muito, né? O manejo do vinhedo, né? O local onde que ele está, o clima, o solo, se ele é bem drenado, se ele não é bem drenado, o clima, o microclima, né? Se o vinhedo está em uma bacia, ou se ele está na encosta, ou se ele está na encosta oeste, leste, enfim, tem vários diferenciais, né? Isso que é o bacana dos vinhos, né? Isso cada metro a gente tem uma diferença no solo e no clima e consequentemente na uva, né? Tem uma expressão e é legal, desculpa, eu tô te interrompendo de novo. É legal, eu tô dando risada, porque assim, quando eu iniciei no mundo do vinho, eu tinha esse bloqueio com imagina, não tudo igual. E não é. A parreira que pega mais sol, que pega menos sol, que está em cima do morro, que está no meio do morro, são parcelas e cada metro quadrado de terroir pode gerar um tipo de uva diferente, assim, né? Falando por estudos, né? E realmente, ao longo do tempo, você vai aprendendo que faz todo sentido, né? Então, eu acho muito legal tocar nisso também, falar nessa diferença aí lá no vinhedo, porque faz toda a diferença na hora da vinificação e no resultado final do vinho, né, cara? Isso faz. Não vem dizer. Foi uma coisa que eu mesmo mordi a minha língua depois de um tempo, começando a entender de vinho, trabalhar, conhecer sobre terroir, a Josi fazendo curso de sommelier, né? Obviamente me ajudou muito nisso também. Ela tem uma bagagem técnica muito maior que a minha,
mas ela conseguiu me tirar algumas dúvidas ali na prática. E essa foi uma das coisas que eu mordi a língua no início. Imagina esse negócio de pegar mais sol, mais sol. Isso aí não tem nada a ver. E tem e muito, né? Essa que é a verdade. Tem muito. Tem bastante, influencia bastante, né? E a gente, como proposta, como missão na vinícola, missão e propósito, a gente tem, através dos diferenciais nos nossos processos e o trabalho também que a gente faz com madeira brasileira, é trazer aromas para fazer a expansão, abrir a nossa mente, sair da caixa, né? Né? De maneira qualitativa, claro, né? Com fineza, um produto com consistência, produto de qualidade, sempre, sempre. Sim. Não sai produto da vinícola sem ser de qualidade, nunca. Né? Então isso é um valor, é um pilar da arte viva. Então a gente quer fazer o quê? Trazer madeira brasileira, trazer método ancestral, para quê? Para que o pessoal comece a abrir os horizontes, né? Para ver que existe algo além e talvez também para trazer um pouco mais do que é nosso, da brasilidade, né? Do que é do Brasil, né? Trazer nossa tipicidade. Né? Existe sim, existem outros métodos, existe Carvalho, também uso muito na vinícola, mas, né, a gente pode, né, começar, né, a mesclar, né, para poder expandir e para poder, né, e com isso, né, se elevar, porque imagina, né, vamos lá para nós. Eu comecei no mundo do vinho, claro, de uma maneira diferente, né? Vocês também começaram no mundo do vinho, mas pensa da época que vocês começaram para agora, todo mundo, né? Pensa como tu começou e como tu tá hoje, né? O que o vinho te proporcionou, né? Te trouxe de sensibilidade, tu começa a apreciar mais um prato, né? Tu começa a ficar mais chato, entre aspas, né? Mais delicado, mais... A palavra correta. Você busca mais experiência, na verdade, né? E começa a ficar mais presente, começa a ficar observando. Por quê? Porque o Chardonnay, daqui a pouco te lembra um abacaxi. Às vezes a pessoa come o abacaxi e nem sente o gosto do abacaxi, entende? Uhum. Daqui a pouco começa a prestar atenção, né? Ou começa a comer um pêssego, começa a perceber o gosto da fruta. E assim que a gente vai aprendendo, vai elevando, vai criando memória gustativa, memória olfativa, né? E o vinho ele te instiga muito a isso. Exatamente. É o que a Dani acabou de falar. Aliás, Dani, grande abraço aí. O Durval deve estar assistindo Vida de Enópolis do Rio de Janeiro. Um casal sensacional. E é isso mesmo. O vinho, ele te traz várias sensações. Uma é a amizade, porque o vinho fez crescer muito o nosso ciclo de unir, né? Nosso ciclo de amizade, não só com produtores, com fornecedores, mas também com clientes, né? Não só aqui em Piracicaba, mas em várias regiões do Brasil, porque o Tassi Prosa acabou ganhando uma dimensão, graças a Deus. O projeto era para Piracicaba, eu falo sempre nas lives, hoje a gente já entregava em Manaus. Então, assim, muito bacana isso, né? Então, para seguir o gancho que você estava falando também, mais uma vez eu volto a repetir, a gente começa a ver os jovens enólogos mais ousados. Né? Jovem, porque você é um jovem também, né? E eu falo isso saindo um pouco fora da caixinha, e a frase que você colocou, para mim, se resume no seguinte: o vinho é só o começo. Tem muita coisa ainda para ser explorada, e acredito que vai vir muita coisa que vai surpreender muita gente ainda, né? Vocês... Sim, com certeza. A gente está sempre trabalhando, né, em prol disso, em prol de trazer novidade, trazer inovações
né? E acaba, né, evoluindo junto com vocês, com clientes, com todo mundo, né? Exato. Um pouco sobre o processo agora, Vamos, né? Falar um pouco sobre o é isso que eu ancestral. vamos emendar já com os vinhos, que aí de repente vamos começar pelos espumantes, porque isso já vai apresentando o produto e já falando o método. Eu acho que seria bacana, né? Porque você consegue falar detalhado sobre cada produto. Bom, eu acho que a gente pode começar. É que assim, a minha taça já está vazia, né? Eu, quando não falo, estou tomando. Eu acho que a gente pode começar, então, por ele, né? Ó. Sim. Chardonnay Riesling. Riesling, Vou pegar uma garrafa fechada. Ó. Como é que ela é fechada, gente? Não. Olha o acabamento. É linda. O rótulo, né? Todo um trabalho. Além do produto ser um produto espetacular, eu acho muito bacana toda essa roupagem, né, que é feita na garrafa, todo o cuidado que tem com o rótulo. Elegante. Elegante. Mas vou deixar você contar sobre ele. Então, a gente, na nossa linha de espumantes, né, a gente trabalha. Hoje, a gente tem 3 natures, né? A gente tem um Nature e um Riesling, um Nature Chardonnay Riesling, que é aquele que tu estás provando, e a gente tem um Pinot Noir, né, que é um Pinot Noir 100% rosé, né, 100% Pinot, né, vinificado em rosé. E o método ancestral são espumantes, né, elaborados, né, somente com o açúcar da uva. É um processo só, o método ancestral. A gente não tem tomada de espuma como no método tradicional, ou talvez o tomada de espuma como no método Charmat. A gente não tem essa segunda fermentação. Ou seja, a gente começa, né, fazendo a limpeza do mosto, do suco da uva, né, faz as estabilizações que precisam ser feitas, né, e aí depois a gente começa essa fermentação, né, inocula a levedura, né, a gente trabalha com levedura selecionada, né, para trazer fineza para o aroma, para trazer complexidade. Então a gente trabalha com levedura selecionada. E para também garantir que a fermentação vá até o final, né? Então você trabalha, geralmente a levedura selecionada, ela tem uma membrana celular, né? Como que ela foi escolhida, tem uma membrana celular mais espessa, né? Quando tu hidrata e tu nutre ela consegue obter uma maior resistência à pressão, porque ela está fermentando até 24, 25 gramas livre de pressão. Mas aí a gente tem o quê? Um aumento do álcool. O álcool é muito prejudicial para a saúde da levedura, né? Então ela começa a baixar rendimento. E se tu coloca na garrafa um espumante onde a levedura está debilitada, tu não vai ter êxito, né? Então é por isso que a gente trabalha com levedura selecionada. Então vai, fermenta no tanque de inox a baixa temperatura até chegar nas 24 gramas. Aí o que a gente faz? A gente faz o engarrafamento. Faz o engarrafamento, coloca a tampa corona. E aí, as 24 gramas dessa primeira fermentação é que vão gerar o gás carbônico dentro da garrafa. E aí a garrafa começa a pressurizar. E essa fermentação, ela vai 30 dias. 30 dias. 30 dias de fermentação. Terminou a fermentação, ela já entra em autólise. Já começa a fazer a maturação. E aí a gente tem um mínimo de 9 meses de maturação sobre leveduras. A gente tem um lote, 2, 3, 4, e aí vai maturando sobre leveduras. Às vezes o último lote chega até ter 20, 25, 30 meses de maturação
sobre leveduras, né? Então, quanto mais para frente vai, mais matura sobre leveduras, mais complexo a gente tem o produto, né? Mais complexidade. E aí a gente faz, bom, passou esses 9 meses mínimos, a gente começa a degorjar e fazer a remoagem. O degorgement é a retirada, né, do excesso de levedura, né? Então a gente faz o giro da garrafa, que eu uso o termo francês, remoagem, que é o girado, né? Sim. Então ela vai, né? Ela vai se colocando no gargalo da garrafa e aí tu vai aumentando a inclinação. Quando que tá todo o resíduo no gargalo da garrafa, né? No bocal, Sim. a gente traz, leva para a câmara fria, baixa a temperatura a 0 grau, que aí a gente tem uma pressão, né, quase nula, e a gente congela o bico e faz a retirada da levedura, do residual. Tá? Em algumas garrafas, por ser método ancestral, e a gente não passar por um processo de estabilização tartárica do vinho já elaborado, a gente pode encontrar alguns cristais. Sabe que nem acontece no suco, né? A gente parece um vidro, né? E a gente pode encontrar algumas lascas dentro da garrafa também, mas faz parte do processo, né? E a gente retira. Não, tu vai servir na taça, a garrafa tu vai colocar para gelar no freezer, ou se tu vai ter na tua adega, por exemplo, tu coloca ela de pé na adega. Uma hora antes, ela vai decantar embaixo, tu vai servir espumante. Se tiver alguma coisa, vai aparecer ali já, né? Isso, ela vai estar limpo. É um espumante límpido. E tu vai abrir, tu vai abrir o espumante ele está estável, né? Tu abre o espumante, ele não vai por cima, né? Não vai sair da garrafa, né? Porque às vezes tem alguns espumantes que se ele se estabiliza na garrafa, ele pode formar cristal na parede, né? E aí quando tu abre a garrafa, vai fora metade da garrafa, né? Aí se chama até reverbage em francês, né? Então, esse aqui não vai acontecer, pelo menos. Com certeza. E é bacana, porque assim, ele está com uma qualidade incrível. Ele tem uma perlagem consistente, mas é uma perlagem assim, ó, de tão fina. Você tem que uso óculos aí bifocal, você tem que colar, porque senão você não vê, mas está sensacional. E só para o pessoal está comentando aí, e eu também agora, eu não parei para fazer conta, mas 30 meses entre produzir e soltar para venda? É isso mesmo? Tem os últimos lotes, dá isso, mais ou menos. Dá 30 meses. Isso aí é 2 anos e pouco, né? 2 anos e meio. Eu tenho todo esse ano de safra 21, talvez. Vai lançar 22 no final do ano, né? Então... isso é eu, assim, se ajuda, eu não sabia, né? Sim. Tem o processo de elaboração dentro da vinícola. É longo. Porque eu tenho, por exemplo, nos outros produtos também que passam por madeira, a gente tem 12 meses de maturação em barril, por exemplo, né? Então, 12 meses de maturação em barril, a gente faz o engarrafamento, a gente tem mais uns 3, 4 meses, né, para começar a engrenar alguma venda. Então, ali são 16, 17 meses já de produto em casa, né? Então, para trabalhar para uma vinícola, começar a trabalhar, operar bem, tu precisa fazer um investimento de 3 anos. Exato. Na terceira etapa, tu começa a andar um pouco. Não, porque sensacional. Você me dizendo, você está me dizendo que os últimos lotes saem com 30 meses. Mas tudo bem, você está me falando que os primeiros saem com 2 anos e meio. Sim. Mesmo assim, Sim. Né? Olha o processo, antes da garrafa, né?
sair para venda, o cuidado que se tem no produto, na elaboração, desculpa, corrigindo, o cuidado que se tem na elaboração do produto para ir para consumidor final, cara, não é à toa, né? Não é à toa da qualidade, gente. Eu falo para vocês, esse espumante é de uma qualidade incrível. Realmente ele é complexo mesmo, mas vale a pena a experiência, porque vocês vão se surpreender nesse espumante dele aí, né? Tá sensacional. Posso falar um pouco? Vamos começar pela linha Sinônimos? Sim, só queria fazer um adendo sobre os espumantes, né? Então, o método ancestral, ele te traz, pode ver que é um espumante que ele tem um volume maior de boca, ele vai muito bem, né? Acompanha muito bem pratos também, né? Ele é mais estruturado, né? E a evolução dele na taça é uma evolução contínua, né? Então, a borbulha é bem fina, a perlagem, é um espetáculo. Enfim. O pessoal tá pedindo para mostrar a taça, ó. Coisa linda! Olha a perlagem. Quero ver. Borbulhas. Passaria horas olhando para ele. Maravilhoso. Coisa mais linda. Não, bacana, bacana. Não, Isso. Vamos começar. Vou pegar o rosé. Tá. Ó. Linha Sinônimos, rosé. Ah, beleza. Sim, esse rosé a gente tem 2 rosé na linha. Esse rosé, que é da linha Sinônimos, né? A linha Sinônimos, ela tem por objetivo, cada linha tem um objetivo. Ela tem por objetivo ser um elo de ligação, né, entre um leigo e dentro de uma conversa entre um leigo e alguém que tem um conhecimento um pouco mais né, diferentes níveis de conhecimento do saber do vinho. A gente às vezes está junto, está numa roda de amigos, ou a gente está numa janta e a gente pode compartilhar um vinho que possa agradar a todos, né? Andar na linha ali para não gerar discussão. Sim. Né? Então, é um vinho que agrada a um paladar, ele fica dentro dessa linha, onde ele consegue pegar muito bem uma pessoa que está começando e uma pessoa que está com um nível mais acima vai adorar o vinho também. Então, essa é a proposta dos sinônimos. Os sinônimos, o rosé é um corte, né, de 80% Marcelin, 80% Pinot Noir e 20% Marcelin, tá? Então, 2 processos ali. O Pinot Noir foi obtido por prensagem e o Marcelin foi obtido por sangria, né? Então, a gente traz a leveza da prensagem, né, que é como um base para espumante. O espumante, a uva é prensada, bota inteira na prensa e prensa. Sai no mosto, fermenta, né? E a sangria, tu faz o desengace da uva e depois de 8, 9, 10 horas, tu retira o mosto por baixo da cuba, né? O mosto excedente. Isso melhora o tinto e tu tem um rosé de qualidade, mais fruta, mais aroma, né? Muito mais aroma. Então, 80-20 é para isso. Para quê? A gente tem um perfil de rosé diferente. Traga a leveza na boca, leveza, acidez, vivacidade do Pinot Noir, e os 20% acaba trazendo o quê? Traz a fruta, mas uma fruta, não uma fruta fresca, que o Pinot já tem. Traz a fruta madura do Marcelin. Traz a fruta, é um perfil diferente, que é o perfil, a fruta, ele fino na boca e com fruta madura, tu não encontra no mercado. Né? Um perfil de rosé assim. Uhum. Então, essa é a proposta desse vinho. Sensacional. É um vinho que vai bem, né? É um vinho que vai bem.
vai bem com massa, ele tem... Todos os rosés da vinícola Arte Viva, eles não são um vinho leve, não é um rosézinho leve, ele vai bem com uma comida também, né? Com certeza. Gastronômico. Choro da videira! Show de bola! Choro! Seja muito bem-vindo à nossa live, grande choro! E eu acho que Show! agora a gente pode ir Conversando com ele hoje. pro blend. Esse é o sinônimo Esse é o singular. sinônimo. Blend singular. Esse é o singular. Esse é o singular. Uhum. Então, Pega outro. aqui é bom tu mostrar os dois vinhos aqui, eu acho que seria bacana, sabe? Esse, né? Então, esse é o correto. Os dois. Aqui a ideia inicial dele aqui foi montar uma experiência, os dois, né? Que se chama experiência singular, né? Então os dois juntos formam uma experiência. Eles são separados, mas eles são juntos. Tem uma proposta distinta aí. A gente tem ali a brincadeira foi a seguinte: a gente pegou um corte, eu tinha 6 mil litros, uns 6 mil litros. Tinha 6 mil litros, estava maturando em barril de carvalho. Esse matura em barril de carvalho francês, do terceiro, quarto uso para frente, né? Passa só 6 meses, né? E aí o que acontece? Eu tinha essa quantidade, né? Eu digo, o que eu vou inventar nesse vinho? Porque 5, 6 mil litros te dá 7, 8 mil garrafas, né? E aí eu disse, o que eu vou fazer, né? Vou fazer, e aí faz corte, e aqui e ali e tal. Né? Porque é um corte de 5 uvas, né? Então, é um corte de Merlot, Marcelin, Cabernet Franc, Taná e Alicante Bouschet. 5 variedades. Os dois, né? Então, o corte base dele é isso. É 5 variedades. Eu dividi o corte e eu quis trazer, então, no blend, o blend na essência dele. Que é o blend, para nós enólogos, é muito bom trabalhar. Eu adoro trabalhar blend, né? Porque traz um vinho que ele não vai mudar ao longo das safras, porque o blend traz a experiência do enólogo. Vai trazer um pouco mais de porcentagem daquela uva, um pouco menos, e aí a gente joga, aí num ano a gente aumenta o Merlot, no outro ano a gente diminui, e tu sabe que todo blend tu vai pegar e vai estar sempre igual, independente de todas as safras. Não vai mudar. Blend não é para mudar. Blend é para ser... Se o blend nasceu assim, ele tem que ser assim sempre, né? Essa é a concepção do blend. O blend, e aí eu quis trazer um blend totalmente equilibrado, o blend, o do rótulo mais clarinho. Esse. Estou com ele na mão. Esse. Blend totalmente equilibrado. Dentro do blend, para a gente saber como fazer um blend, a gente tem que conhecer as nuances de cada casta. A nuance do Taná, o que ela vai aportar, a nuance do Alicante Bouschet, a nuance do Franc, a nuance do Merlot, a nuance do... Enfim, né? Da nuance de todas as castas que compõem o corte, né? E aí eu quis trazer uma vivência nossa, né, da enologia, do enólogo, né, que é a nuance do Taná. Por isso que nasceu o blend singular Taná. E essa é a diferença entre o blend singular Taná. O blend singular Taná traz a nuance do Taná. E o blend é um corte perfeitamente equilibrado. Tu não vai sentir Taná, não vai sentir Merlot, não vai sentir o blend. Não vai sentir Franc, não vai sentir Marcelin. E
e no blend singular Taná tu vai sentir Taná. Tu vai sentir que vai despontar Taná em algum momento na tua taça. Essa é a experiência blend singular Taná. Demais. E os rótulos são incríveis. Volto a repetir a roupagem, né? Toda a roupagem da garrafa, todo o processo muito bem elaborado, uma garrafa, olha só, né? Sim. E é legal que é aquilo que você falou, né? Esses dois primeiros vinhos, como, né, o Sinônimos e o Rosé, não sendo singular o outro, você até meio que quer mencionar que ele é um vinho mais descomplicado, né? Que é um vinho mais... Uma pessoa que tem pouca experiência em vinho toma tranquilamente, uma pessoa que já tem uma certa bagagem, né? E em paladar toma perfeitamente também. Que você vê, né? Que você vê os ditos, né? Que a gente fala, os vinhos de entrada da vinícola. Cara, de entrada não tem nada, né? Porque eles já começam espetaculares, né? Isso que é muito bacana. Então, tipo, já surpreende. Não, esse aqui é meu vinho, uma linha mais de entrada. Você vai tomar o vinho. Opa, se isso aqui é de entrada, então, meu amigo, a linha premium deve ser um espetáculo, né? Tipo, bacana isso também. Sim. Bom, agora o próximo. Tem alguma colocação a mais? Tudo tranquilo? Não. Eu tô curioso. Eu vou pular o Juju, que eu vou pular aqui pro outro, porque eu tô curioso na linha... Esse é o Malu. Malu. E dos especiais. vinho na Malu. Não sei se quer que eu pegue esse ou pegue o outro primeiro. Não. Vai na tua ordem. Aqui, né? Esses dois. Então, esses dois. E tem o Juju Rosé também. Tem o Juju Rosé. Aqui, ó. Os três formam a categoria dos especiais, né? Então, a categoria dos especiais, quando que eu vou colocar um nome no rótulo, né? Qualquer nome, né? Ou seja, ali tem Juju e Malu, porque são as minhas duas filhas, né? A Juju é a mais nova e a Malu é a mais velha, né? Então, o que acontece? Nessa categoria, eu posso colocar Josi, o Anderson daqui a pouco também, né? Ou, enfim, Gil, ou, enfim, outro nome, ou outro apelido, ou, enfim, que represente uma pessoa, porque nessa categoria a gente busca fazer um retrato, né? Da personalidade, e ali eu comecei com as minhas filhas, porque eu conheço elas bem, e aí então ali traz um retrato. São elas Só que mesmo? são elas mesmas. São elas mesmas. Sim. Essa é a Malu. Essa é a Malu. Como? Qual a idade dela, da Malu? 6. 6. Essa é mais nova. Sim. Aí então, 6 anos. Enfim, a ideia, né, é reproduzir, como se fosse fazer um quadro, um desenho, uma pintura mesmo, né, dentro da garrafa, né? Então, trazer uma pintura só que em forma de vinho, né? Trazer todos os traços da personalidade dela dentro de uma garrafa de vinho. Isso que é o bacana. Isso que é a ideia da categoria especial. Ali, então, a gente trouxe um Chardonnay, né? A gente trouxe o Chardonnay, que é o Juju, que é o rótulo verde. Esse. O Juju, é um Chardonnay de safra 2021, 13 meses em barril de carvalho francês de primeiro e segundo uso. 30% carvalho novo e 70% de segundo. Só que ali tem uma brincadeira legal também. Eu estou preparando também para o lançamento futuro um licoroso Chardonnay. Olha! A barrica de segundo uso, o primeiro uso dela foi com o licoroso Chardonnay. Aí passou um ano, eu tirei da barrica, botei em outra barrica
barrica de primeiro uso. Usei essa barrica para maturar o juju. Então, esse vinho é interessante porque ele traz também um toque de uma fruta desidratada, traz uma fruta cristalizada, traz uma fruta desidratada que contém, né, que é muito viva, né, traz um toque acídulo, né, uma vivacidade de aroma, né, muito complexo e muito longo na boca também. É um Chardonnay de dois terroirs. Chardonnay da parte mais fronteira com o Uruguai ali, que é ali, sim, região de Quaraí, faz divisa com Artigas, e sim, tem o Chardonnay da Serra do Sudeste, ali do meio do estado do Rio Grande do Sul. Então, o Chardonnay da Serra do Sudeste dá meio de boca para o final, né? Ele dá muito comprimento de boca, o Chardonnay da Serra do Sudeste. E o Chardonnay de Quaraí dá o ataque inicial, né? Dá a presença inicial da boca dele. Então é um vinho branco muito longo, é um vinho muito interessante, muito bom para a guarda também, né? É muito bom, muito interessante. Qual o potencial de guarda, Chardonnay? Um potencial de guarda é como o de um tinto. Esse ele pode de 10 anos, tranquilo. Com certeza. Quem abrir e provar vai ver do que eu, né, como eu menciono, tá falando, que ele tem, sim, vamos confirmar, porque ele tem ainda o aroma a desenvolver. É um vinho, né, que quando tu abre agora, vinho que é para muito tempo, para muito, ele precisa de um decanter para dar uma agilizada no processo, para te sentir, ou senão ele demora muito, né? Demora muito para maturar, né? Eu vi a pergunta eu vi a Dani falando dos 10 anos, né? A gente tem na região muitos chardonnays legais aqui, né? Muito chardonnay que tem muito potencial, né? Um exemplo disso tem um colega nosso da Máximo Boschi também, que faz chardonnay, hoje está comercializando 2015, né? Um baita chardonnay também, um baita chardonnay. Sim. Então a gente tem potencial, né, para muito, né? Com certeza. Fazer Grande boa noite. Camuço, acabou de entrar da bodega Três Amigos. Sensacional. Legal. Sim, gente. Então, essa é a dúvida que eu também tenho, e eu já vi umas 4 pessoas perguntando. A pedra. Sim. Qual é o significado? Sim. Essa pedra, ela tem é como se fosse um brinco, né? Pensando de uma maneira, trazendo analogia com o rótulo. Mas ela serve de um marca-taça. Ela é um marca-taça. Sensacional. É um marca-taça. Sensacional, hein? São vários Não, eu achei cristais, né? Não, São vários cristais, é um cristal natural. E aí tem diferentes formatos, diferentes cores, né? Para caracterizar um marca-taça. Sim. Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, né? Agora esquece o seu lado enólogo. Vamos falar, você como pessoa, qual a harmonização que você fez com esse Chardonnay? Qual a harmonização que você indica com esse Chardonnay? Olha, é um Chardonnay que ele vai, por ter uma amplitude muito grande em boca, né? Ele vai bem com risotos, né? Pega risoto que ele tem uma acidez muito boa também, então traz risoto de brie com damasco, risoto gorgonzola com pera, enfim, né? Nessa linha, né? Aves também é interessante, né? Bacalhau ali, a Dani falou agora, interessante,
né, os peixes, né, frutos do mar, então de forma em geral, né, e massas também a gente consegue harmonizar bem tranquilo. Estrutura, né? Tem estrutura para isso, né? Que a gente acabou de falar agora. E aí eu estava falando, é interessante fazer um teste. Faz um teste uma hora para vinho de guarda. Vinho de guarda. Estou falando vinho que indicam guarda, né? Porque Sim. tem vinho que não adianta. Mas vinho que se indica a guarda, tanto branco, tinto, rosé, é interessante colocar no decanter. Tu vai, coloca no decanter para ver a evolução que ele vai te trazer. Porque ele é um vinho a longo prazo. Então ele vai estar com um aroma contido. Tu já elabora, quem elabora vinho, sabe do que eu estou falando. Porque a camada aromática de um vinho de guarda não é a mesma camada aromática de um vinho para consumo rápido. Porque tu tem que entregar o aroma já aberto para o consumo rápido. E o aroma do vinho branco para o consumo a longo prazo é um aroma fechado. É assim que você fala. Exato. Então, por isso até que eu indiquei, né, o decanter para branco. Né? Nós vamos fazer essa experiência. Vou fazer o teste. Experiência, depois me conta. Show de bola. Show de bola. Faço os vinhos, eu faço em todos os vinhos, antes de lançar também. Ah, é? Faço várias experiências, né, antes de lançar os vinhos, também para uma análise da onde a gente vai colocar ele, né? Por exemplo, vou lançar um Merlot. Eu vou lançar que faixa de preço? Vou lançar lá na faixa dos R$100. Vou lá pegar 5 vinhos na faixa, 5 Merlot na faixa de R$100. Abro a garrafa de todos eles. Abro a garrafa. Deixo eles 5 dias, uma semana. Deixo ele na mesa, os 5 vinhos, e vai tomando, vai degustando um pouco por dia. Tu vai ver vinho que vai subir, tu vai ver vinho que vai descer, tu vai ver vinho que abriu na segunda, no sábado, tá igual, não mudou nada. Tu vê muita coisa interessante. Não, As experiências, eu engarrafamento, eu sempre faço com os meus vinhos também. Ver o potencial de evolução deles. Bacana. E assim, eu faço minhas palavras da Dani, né? Eu não sei fazer vinho, deixo para vocês. Eu gosto de beber também. Vamos deixar para os enólogos produzir os vinhos, a gente só vai tomando, né, Dani? A gente só vai apreciando. Mas, agora vamos falar da Malu? Sim. Malu, então, né? Olha só que interessante. Para falar um pouco da personalidade das duas meninas, né? Por que eu fiz um corte Syrah Merlot Vermentino e por que eu fiz um Chardonnay com mais estrutura, né? Então, o Chardonnay com mais estrutura representa muito a Malu, a Juju, melhor dizendo, que ela é mais de impacto, ela expõe muito, né? Então, o Chardonnay é uma uva delicada, né? E aí eu quis trazer a estrutura, quis trazer a estrutura que ela vai de frente, né? Ela expõe muito. Personalidade mais forte, né? Sim. O Syrah Merlot Vermentina é um vinho muito interessante, porque é um vinho que passa 16 meses em barril de carvalho americano, de 500 litros. A fermentação foi em barril também, mas em barril de carvalho esloveno de 225 litros. A gente fermentou com elas abertas, né? Então, a gente fermentou o Syrah e o Merlot junto, e o Vermentino entrou, que é uma uva branca, só para fazer o equilíbrio entre frescor, tanino, né? E para dar essa ligação,
para trazer a ligação do Syrah com o Merlot, né? Então faltava alguma coisa no meio ali para dar frescor, para dar um arredondamento entre tanino, né? E aí a gente resolveu entrar com a Vermentino, que é uma variedade de origem italiana, branca, né? Mas é uma variedade branca que também tem estrutura, né? Não é como, vamos lá, vamos colocar Prosecco, Trebbiano é uma uva que não tem estrutura, é para espumante mesmo, né? Tem alguns vinhos interessantes, tem também, mas é uma uva que a gente sabe que é, né? E tem outras uvas, por exemplo, Alvarinho, Verdejo, Vermentino, a Chardonnay própria também, que trazem estrutura também. Não é um branco leve, né? Tu faz um branco estruturado. Então a Vermentina entrou muito bem ali, porque ela trouxe o frescor, acompanhou a estrutura. E aí o que acontece? O Syrah e o Merlot, o Syrah trouxe muita especiaria, muita charcutaria, e o Merlot trouxe a fruta dele, a fruta fresca, né? Então, deixa ele um vinho. Syrah, corpo médio alto, Merlot, corpo médio, médio, né? E Vermentino, né, tem um corpo médio. A gente tem um vinho de corpo médio ali, né? Mas ali é até uma quebra de paradigma, porque às vezes a gente tem uma associação de qualidade com estrutura, quando não é assim. Porque senão, muitos vinhos que a gente tem no mundo que são renomados não são elegidos pela estrutura. Não é a estrutura que dá qualidade para o vinho, e sim a persistência. Às vezes ele é persistente, ele vai longe, né? Ele traz muita fruta no retrogosto, ele é muito coerente boca, nariz. Isso que é um vinho de qualidade, né? Então ali eu quis fazer um vinho, né, de estrutura média, mas muito longe, né? Tem muitos vinhos que me inspiram, né? Muita minha escola como é França, né? Enologia, né? Borgonha, Châteauneuf-du-Pape, né? O sul da França faz vinho completamente elegante e muito profundo. E ali a Malu, como a personalidade dela, ela é um pouco mais introvertida, mas ela é muito observadora, é muito profundo naquilo. Apesar dela ser muito nova, ela é muito profundo no que é. Às vezes ela faz alguns comentários que são profundos, que tu diz, que sabedoria que a criança já tem, né? Então, né, essa idade, né? Tu vê que é algo que... Então é isso que... Esse é o objetivo desse vinho. Sensacional. Pode-se dizer, me corrija se eu estiver errado, você está falando que a Vermentina é uma uva branca e 2 tintos, pode-se dizer que ele é um claret, não? Não. Não tem nada a ver com isso? Não. Entendi. Não, tá. Não, porque o claret, ele é um vinho, né, sim, ele é um vinho, né, o Juju Rosé é um estilo claret. Eu tenho 2 uvas brancas lá e uma uva tinta, né? Mas é uma cor que fica intermediário. O claret é uma cor intermediária entre rosé e tinta. Isso é mais ou menos a diretriz de um claret, né? Agora, se é uma variedade de tinta, 2 tintas, uma branca, 2 brancas, uma tinta, isso não quer dizer muito. Entendi. E é um vinho que é totalmente... Os claret são totalmente versáteis, muito versáteis. O claret tu pode tomar ele, tu pode desfrutar ele tanto com uma comida mais leve, né? Às vezes tu até pode tomar sozinha, vai com uma massa, vai com um grelhado,
É um vinho, os clarets são muito versáteis, muito Sim, versáteis. sim. São muito versáteis, né? Não, E sensacional. aí, o que que acontece? Falando já do claret, eu estava falando do Juju, né? O Isso, Juju, eu até ia falar para você. né? Eu ia entrar nele. Agora, esse, né? O Juju é um estilo claret, né? É um estilo claret. É um vinho de 13,5 de álcool, né? Então, tu vê que ele tem uma potência interessante. Ali a gente tem uma concepção de uma composição de 3 uvas. Marcelin, na sua maioria, 70%, 10% Riesling e 20% Chardonnay. 10% Chardonnay e 20% Riesling. Aí, então, a gente tem 70% desse Marcelin, ele é oriundo de sangrias. Você lembra que nem eu falei anteriormente? Dá a fruta madura, né? Te dá muito aroma, uma compota. Então a gente pega, faz a vinificação em rosé, terminou a fermentação, vai para um barril de Jequitibarosa de 700 litros, que é um É barril, nesse. um tonel, né? Tonel de Jequitibarosa. Passagem por madeira brasileira. Tonel Né? de Jequitibarosa, né? Vai lá, matura. Agora a gente vai subindo, né? A gente teve o primeiro Juju que a gente fez, 2 meses de maturação. Aí, no último 21, 6 meses de maturação. Agora eu tenho o Juju que está no barril, já tem 9, 10 meses de maturação. Então, conforme a gente vai, o barril vai sendo usado, a gente vai aumentando o tempo de maturação, né? E aí é óbvio que a gente tem uma transmissão do gosto do Jequitibarosa para o vinho, né? Mas agora no terceiro, eu estou percebendo mais terceiro uso. Antes a gente tinha muito a torrefação Do barril. do barril. Agora a gente tem mais Jequitibarosa, muito interessante, mais exótico ainda, né? E aí o Chardonnay Riesling, eu vinifico eles junto, né? E aí eles terminam de fermentar. Porque quando eu estou fazendo Chardonnay Riesling pro método ancestral que eu expliquei para vocês antes, eu engarrafo, ali quando eu faço engarrafamento do Chardonnay Riesling espumante, eu separo 225 litros no carvalho francês, uma barrica, e termina de fermentar no barril de carvalho francês. E aí eu não mexo mais. Terminou a fermentação, fecha o barril e vai maturar junto com o rosé do Jequitibarosa. E aí depois, no final, a gente faz o corte. E aí que a gente vai. E aí que depois ele procede com o engarrafamento desse Juju. Né? Então é muito interessante, é um vinho muito versátil. E ele apresenta diversas nuances conforme o prato que tu combina. Sim. Né? Então, se tu combinar ele com um prato mais gorduroso, né? Ele vai te apresentar mais aroma gorduroso, gordura, queijo, ou alguma massa, alguma coisa assim. Ele vai mais para o aroma doce. Se tu combina ele com especiaria, uma comida árabe, uma comida indiana, alguma coisa nesse sentido, uma tailandesa, ele vai mais pro especiaria herbáceo. Né? Ele ressalta muito isso. E é assim que o vinho se torna mágico, né? É bem legal. A gente fez uma harmonização, a gente tem uma harmonização que a gente vai soltar amanhã. A gente teve o prazer de degustar esse vinho já. A experiência que a gente fez aí foi com uma massa, né? Com camarão. Vou falar para você. Foi bem? Foi uma experiência incrível esse vinho. Ele caiu que nem uma luva na harmonização. E o vinho é um vinho
fantástico, cara. Foi uma experiência incrível. Foi a primeira vez que a gente tinha tomado, né, um vinho. A gente sempre fala em barrica de cavalo francês, americano, aquela coisa toda, mas nunca um vinho em barril, né, de madeira brasileira como um todo. Então, assim, foi uma experiência muito legal. É uma experiência que, inclusive, eu indico, né, para todos. Você é apaixonante. Todos os vinhos, todos os vinhos deles são um espetáculo, mas eu acho que esse aqui ele é um espetáculo à parte, né? Como a linha alimentar também, né? A linha tem alguma. A gente não tem as garrafas, não sei se você tem as garrafas aí perto de você da linha alimentar, não? Não tem. Então, tem. Depois a gente fala que a linha alimentar ela segue essa, né? Algumas com madeira brasileira. Mas o Juju é uma experiência fora da curva que eu recomendo, com uma bela harmonização. Esse vinho vai proporcionar uma experiência que você vai dizer assim, eu vou comprar outra garrafa, né, para tentar fazer com outro prato. Sim. Incrível. Jequitibá Rosa, Dani. Jequitibá Rosa, né? Sim. Correto. Eu tenho o Riesling na linha Sinônimos também, que eu acho que passa por acácia. Acácia brasileira. Esse, eu tenho o Riesling na linha Sinônimo, né? Muito interessante. Com acácia, eu trabalho com mais 5 madeiras brasileiras, além dessas duas. Então é acácia no Riesling, no Juju Jequitibá Rosa. Eu estou trabalhando nos tintos, alguma coisa de grápia tostada, que ela é muito parecida com baril americana, que traz muita doçura. Bálsamo, muita especiaria. Pimenta preta, muito, noz moscada, muito interessante. Louro, né? Bálsamo, falei. Cabriúva, que é uma madeira que é da mesma família do bálsamo, se usa em cachaça também, né? E é um pouco menos especiada do que o bálsamo, né? É uma madeira que te traz aroma, mas traz o especiaria com adocicado, né? Castanheira também, né? Tem alguma coisa, né? Mas muito pouca. E Amburana. Amburana é a cerejeira. Só que a cerejeira é muito forte, muito forte. Te traz muito aroma, muito caramelo, muito açúcar caramelizado. Te traz a cereja doce, né, compota, né? Sim. Então é muito interessante. E aí eu utilizo essas barricas, né, para poder fazer, para poder agregar complexidade, né? Eu não uso toda a barrica, daqui a pouco eu uso 40, 50, 100 litros. Aí eu tiro, coloco no vinho, faço a mescla. Antes eu faço a experiência, né? E depois ocupei 100 litros. Pego, completo a barrica de novo, com os 100 litros. Eu tirei 100 litros de vinho pro corte, reponho 100 litros e assim vai. Sensacional. Não, sensacional. Não. O barrica que você tem ali é só para agregar complexidade. A gente usa a madeira brasileira para agregar complexidade. Não é para marcar o vinho, não é para... É para trazer a nossa tipicidade de uma maneira sutil, né? Diz, esse vinho é diferente, mas o que tem, né? Então, essa é a ideia. Está muito bem representado, tudo isso que ele está falando está muito bem representado nesse vinho. Como diz meu amigo Durval aí da Vida de Enópolis, ele é realmente um ponto fora da curva, é uma experiência que você não pode deixar de ter uma experiência com vinho desse, porque com certeza você vai se surpreender. Estou surpreso, a gente está quase indo para 1h30 de live já, que agora que eu estou olhando, não tinha prestado atenção no relógio ainda, agora que eu estou vendo que já é 10
da Falar noite, de vinho, papo falar foi, de né? vinho, né? Mas vinho de altíssima qualidade, né? Vai longe, se deixar. Vai longe. Vai longe. Mas, cara, que noite incrível, 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 cara. Né? Uma honra. Foi uma honra, é uma noite muito bacana ouvir um pouco da sua história e também, né, de De toda aprender também, e né? de aprender Uma aula, exatamente, né, Hoje, e entender um pouco melhor toda essa filosofia, né, que a Arte Viva traz para o mundo do vinho. Volto a repetir aquilo que eu falei no início, no meio da live. Eu acho muito bacana essa ousadia, né, que os novos enólogos estão tendo na produção de vinho. Está tendo muita coisa fantástica saindo aí de pequenos produtores que merecem ser vistos, que merecem ser apreciados, porque tem todo um trabalho, né, que é o que a gente sempre fala, né? Todo mundo acha que o produtor de vinho desce de helicóptero no vinhedo, né, para comprar uva. Mas não é bem assim. Tem todo um trabalho, todo um processo, né, cara, para poder elaborar. E ainda mais quando se trata de tentar expressar o máximo possível da uva e tentar trabalhar com o máximo possível da uva e ainda tem a mão do enólogo com a filosofia dele, né, para poder trazer um produto de qualidade dentro daquilo que ele acredita. Então, é um negócio muito trabalhoso. Só de falar, meu, já cansei. Né? Sim. E assim, é o que eu estava falando até para o André Valduga na live passada. É muito mais amor do que dinheiro, concorda? Com certeza. Sempre. Dinheiro era muito mais fácil. Vai lá, Sim. faz correção, manda bala, engarrafa e tchau. Pum, pum, a escala, né? Então é muito mais amor. E é isso, cara, que a gente, nós aqui do Taça e Prosa, a gente tem tentado, né, passar isso para o nosso público. Sim. Esse amor que é colocado desde lá do vinhedo até a garrafa. E de quebra, todo esse amor, você tem um vinho de altíssima qualidade que você tem, um produto 100% brasileiro, não é feito de qualquer jeito. Para quem acompanhou a live desde o início, viu a história dele. Para quem não acompanhou, vai ficar gravado. Ouve a história, né, desse cara aí, que você vai ver que o cara tem uma bagagem de experiência ali, ó, na lida, não é teórica, trabalhando em grandes vinícolas, não só do Brasil, quanto do mundo. É o que eu volto a repetir, gente. O resultado não poderia ter sido outro. Que não produtos de altíssima qualidade, um trabalho espetáculo. Cara, feliz demais, demais. Agora é rasgação de seda mesmo, por ter a oportunidade de trabalhar com um produto que nem o seu e ainda ter a oportunidade não só de trabalhar, mas também de poder provar e experimentar. Ter essa experiência. Ter essa experiência. O nosso vinho nacional está ganhando espaço no mercado, vai ganhar mais. Os pequenos produtores, cara, o que depender do Taça e Prosa, eles vão ser vistos, muito vistos, porque o que a gente puder fazer para levar, né, a cultura, a tipicidade dos pequenos produtores brasileiros nesse Brasil afora, não digo no mundo, porque ainda a gente trabalha só em território nacional. Mas o que a gente puder fazer dentro do território nacional, você pode contar com a gente, que a gente vai fazer, cara. É o que a gente é apaixonado, é o que a gente gosta. Estávamos conversando essa semana ainda sobre, né, quando eu comecei a minha mentoria para poder entender de vinho, aquela coisa toda. Não, você tem que trabalhar com tudo, porque senão você não vai ganhar dinheiro. Cara, eu... Entre qualidade, cara. Ter essa experiência, porque acaba sendo uma experiência bacana. Não vamos ser hipócritas, a gente não, vamos trabalhando, mas essa experiência pessoal de fazer aquilo que a gente gosta é muito bacana. Né? Sim, com certeza. Então, só tenho a te agradecer. Te deixo nas considerações finais. Não sei se eu te cortei em alguma coisa relevante que no meio da conversa eu cortei e você acha de falar à vontade. Né? Vamos ter que fazer mais uma live para falar dos elementares. Vamos fazer mais uma live. Hoje não vai dar. Tem mais uma história. Não dá, porque já são 10 horas da noite e eu sei que não é fácil aí, a correria começa. Mas vamos ter parte 2. Vamos ter parte 2, exatamente. E vou deixar registrado na live aqui também, eu estava esquecendo já, né? Para quem ficou na live até o final, tem promoção
tem desconto. A gente vai soltar nos stories depois aí nosso link do WhatsApp para chamar a gente, que a gente vai fazer um desconto especial aí para quem quer experimentar esses vinhos, ter a oportunidade aí, aquela forcinha do Taça e Prosa, porque a gente sabe, a gente garante que o produto é de qualidade. Pode pegar sem medo, que sensacional. Bueno, Considerações finais aí agora. sim, então, né, te agradeço muito, né, o espaço e a parceria, né, e a gente vai crescendo junto, né, na, na, e trabalhando junto, fortalecendo cada vez mais o vinho brasileiro, né, vinho de pequenos produtores, né, e cada trabalho muito muito pontual, né? Então é muito gratificante isso, né? Porque vai tomando é um trabalho de formiguinha, só que é um ponto, dois pontos, três pontos e assim vai se disseminando, né? A gente melhorou muito, né? A gente cresceu muito nos últimos anos em termos de vitivinicultura aqui no Brasil, né? Com muita tecnologia, vinhedos novos, né? Vinhedos com muita vinhedos que geram muita qualidade, vinhedos que geram muita, que nos geraram muita alegria, né? Porque para nós a alegria é uva boa, né? Entra uva boa, tá feita, né? Depois o resto é tranquilo. Você entra uva que não é de boa qualidade, tu não faz vinho bom. Então, Exato. é isso, né? Então, Te agradeço mais uma vez pelo espaço. sensacional. A gente que agradece. Agradeço a todos aí que ficaram até o final da live. Muito obrigado aí, né, por essa companhia, por acreditar no nosso trabalho também, nos acompanhar aqui, ter a oportunidade de conhecer esse trabalho incrível dos pequenos produtores, né, que nem é do Giovanni. E espero todos vocês aí também numa próxima live, que com certeza Taça e Prosa agora vai ter outros produtores também. Vai acompanhando nos stories. Giovanni, cara, muito obrigado. Uma ótima noite para você aí. Tudo de bom. Sucesso, que com certeza vai ser com esse trabalho incrível que você faz. Pessoal, Gente, muito obrigada. muito obrigado, Giovanni. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Dani. Tchau, Muito tchau. bom. Tchau. Boa noite a todos. X, né?